Graças a paz a todos, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Débora Cândido. Eu sou o pastor Alexandre Cândido. E esse é o 17º episódio do podcast Bebendo da Fonte, uma iniciativa da Igreja Batista de Bebedouro. Hoje nós vamos falar sobre Cristolândia, resgatando vidas. Mas antes, lembre de apoiar o nosso projeto, curtindo esse episódio, comentando, compartilhando com seus amigos, colegas, conhecidos, familiares e seguindo os nossos canais. No YouTube você nos encontra como Igreja Batista de Bebedouro e no Spotify como Bebendo da Fonte Podcast. Para nos ajudar a entender mais o que é a Cristolândia e como ela funciona, o nosso convidado de hoje é missionário, líder da Cristolândia em Alagoas, formado em teologia, pai do Bernardo e do Brian, e marido da Betânia. Seja bem-vindo, missionário Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que alegria poder estar aqui nesse momento aqui com vocês. Uma grande alegria de poder estar aqui com o pastor Alexandre, Débora, e que Deus nos abençoe e muito obrigado pelo convite. Amém. Para começar, a gente queria saber, para quem nunca ouviu falar, partindo da ideia de que a pessoa que está nos ouvindo não conhece o que é a Cristolândia. O que é esse projeto e como ele surgiu? Bom, o projeto da Cristolândia, ele primeiro surgiu através de uma missão de evangelização na Cracolândia. São Paulo? São Paulo, né? São Paulo. Cidade de São Paulo. O pastor Fernando Brandão, antigo gerente executivo das Missões Nacionais, ele conta no seu testemunho que quando foi lá palestrar em um congresso, ele, quando estava hospedado no hotel, no dia que ele teve que sair para ir para a igreja para pregar, ele acabou se perdendo porque o hotel que ele estava hospedado era justamente perto da igreja, que é a primeira igreja batista em São Paulo, e também junto daquela localidade existia um ponto de Cracolândia. E ele conta no seu testemunho que ele preferiu ir a pé, sabendo que a igreja estava perto do hotel onde ele estava hospedado, sendo que ele acabou se perdendo, entrando numa rua errada, e ele se deparou justamente na rua onde se encontrava o ponto de Cracolândia. E no seu testemunho ele vai dizer que ele ficou muito assustado, começou a orar em pensamento, pedindo misericórdia a Deus, que Deus não permitisse que acontecesse nenhum mal com ele. E nesse momento, resumindo, Deus ele respondeu no exato momento dizendo que quem ele deveria ter misericórdia, se era dele, com aquele medo que ele estava, ou daquelas pessoas que estavam naquela situação. Foi a partir dali que o pastor Fernando Brandão entendeu que precisava ser feita alguma coisa e foi iniciado ali o pontapé do trabalho, onde com a igreja, com a Convenção Batista Brasileira, foi iniciado o trabalho da Cristolândia em poder dar assistência a essas pessoas que estavam em situação de rua, principalmente escravizadas nas drogas. Missionário Bruno, eu gostaria, acho que até que o Amado já falou alguma coisa nesse sentido, mas que destacasse assim. A pergunta é, qual é a missão principal da Cristolândia? Pois bem, pastor, a missão principal da Cristolândia é evangelizar. Né? Nós trabalhamos sim, hoje existe uma gerência dentro de Missões Nacionais, reconhecida como a GENAS, que é a Gerência de Assistência Social. Onde nós entendemos que para esse público-alvo que vive nas drogadições, a gente precisa ter algumas estratégias. Então nós, quando decidimos, junto com as Missões Nacionais, que implantou esse trabalho de ação social, acolher pessoas que estão na situação de rua, nós, claro que oferecemos alguns recursos para que eles pudessem ser atraídos, né? Mas o nosso propósito é exatamente atrair essas pessoas para serem atendidas, né, com nosso atendimento de missão Cristolândia, que é uma unidade que fica no centro de cada capital onde existe uma unidade de Cristolândia, para a gente poder dar essa assistência social, mais com um propósito de evangelizar. Então o nosso propósito é exatamente resgatar essas vidas para que a gente possa cuidar e transmitir o evangelho de salvação e de libertação para a vida deles. Então podemos dizer que a missão principal da Cristolândia é evangelizar pessoas em situação de rua. Exatamente. Em quantas cidades a Cristolândia se apresenta? A gente sabe que tem aqui em Maceió, mas ela não está restrita só aqui, né? Está espalhada por todo o país. Está registrado 9 cidades, né? Em alguns estados do nosso território nacional brasileiro. Existem 43 unidades de Cristolândia. Né? Ela iniciou em São Paulo, né? Mas hoje a central fica no Rio de Janeiro.
mas nós temos 9 cidades no nosso território nacional. Missionário, eu gostaria que você dissesse para a gente, nos contasse uma história que te marcou na Cristolândia, e aí você aproveitasse e contasse também um pouco da sua história com a Cristolândia, certo? Se quiser destacar uma outra história, mas além disso, falar sobre a sua. Fica até difícil, né, pastor? Mas é um pedido muito interessante que o senhor fez, porque são muitas histórias, né? Isso. Hoje eu estou com 10 anos de história dentro da Cristolândia, e dentro desses 10 anos já deve ter acontecido tantas coisas que eu poderia... Mas me conta uma. Mas uma das que mais me chamou bastante atenção foi quando, em 2017, eu tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro para me formar como missionário radical, ingressar no campo missionário. Estava saindo do período de acolhido, tinha terminado o meu período de acolhido, tinha entendido o meu chamado, passei um período como voluntário dentro do projeto, e aí Deus colocou no meu coração essa decisão de eu poder me tornar missionário de Missões Nacionais como radical. E aí Deus levantou a igreja e eu fui para o Rio de Janeiro fazer esse treinamento. E interessante que na época, né, existia esse treinamento presencial. Depois da pandemia, esses treinamentos eles se tornaram online. Mas sendo que ainda quando era presencial, a gente tinha o costume de uma vez no sábado ir em algumas comunidades lá no Rio de Janeiro, aqueles morros, né, fazer uma evangelização. E a forma que era feita essa evangelização era muito interessante, porque os líderes da Cristolândia lá do Rio de Janeiro entraram em contato com os pastores da igreja batista local dessa comunidade, para que esses pastores pudessem falar com as famílias dos traficantes para pedir a permissão da gente poder ir fazer essa evangelização. Sendo feito isso, nós tivemos essa oportunidade, fomos, e dentro do momento que nós estávamos pela comunidade evangelizando, dentro da comunidade a gente tinha o costume de parar em cada biqueira, né, chamada biqueira, que eram os pontos de venda de drogas. Como os traficantes já estavam cientes dessa ação evangelística, eles paravam todo o movimento e ouviam o evangelho através da pregação que nós estávamos ali fazendo. E eu fui escolhido para trazer essa mensagem para um desses pontos que a gente parou, e uma das coisas que bastante marcou a minha vida foi exatamente esse momento, porque me impressionou que aquele pessoal, aquele público que estava naquela situação, completamente armado, cheio de droga, eles paravam e respeitavam para poder ouvir o evangelho. E o interessante é que, além de ouvir o evangelho, eu ainda perguntei, e isso era normal de ser feito pelos missionários, se eles poderiam receber um abraço nosso, a gente poderia abraçar, e a gente, depois de pregar o evangelho, e até eles abraçavam eles cheios de arma, cheios de droga, e muitos deles acabavam sentindo a presença de Deus, quebrantando-se, dizendo que ia voltar para Jesus. Alguns até se convertiam naquele momento. Então era um momento muito marcante, dentre muitos momentos que a gente tem como pontos marcantes assim dessa experiência no Evangelho com a Cristolândia. E a sua experiência, diga assim, a sua passagem pela Cristolândia, depois nos conta um pouco a sua história. A minha história, pastor, é bastante interessante. Eu tenho uma boa parte da minha família do Evangelho de Cristo, né? E eu mesmo fui criado também dentro do Evangelho. Eu, quando criança, frequentava, através da minha família, a escola dominical, sendo que já jovem, né, adolescente, acabei conhecendo o mundo das drogas e acabei entrando nessa vida. Mas sendo que minha família sempre foi uma família que lutou pela minha vida através da pregação do Evangelho, sempre tentando me resgatar e me tirar dessa vida. E foi aí que apareceu a Cristolândia. Agora, a Cristolândia apareceu de uma forma muito espontânea, né? Através de uma assistência social da minha comunidade lá em Recife. A minha mãe, de tanto pedir para que essa assistência social pudesse arrumar um canto para me internar, porque eu já estava numa situação completamente entregue à escravidão do pecado, nas drogas, ela conseguiu um local para me acolher. E aí eu aceitei quando ela fez esse convite, que foi a Cristolândia, sendo que quando eu cheguei dentro da Cristolândia lá em Recife e passei por um período de triagem com o pastor coordenador na época, o pastor Eliu, eu fiquei apto a ficar na Cristolândia. Sendo que nesse dia, na entrevista, eu não fiquei na Cristolândia. Eu pedi para retornar para minha casa, porque eu precisava ainda pegar algumas coisas minhas, e o pastor sabia muito bem que talvez ali era uma desculpa para eu poder não retornar. E assim ele permitiu, eu voltei para casa e não retornei mais para Cristolândia. E passou
eu acredito que no máximo uns 2 meses eu naquela vida, e da próxima vez que aconteceu a oportunidade de chegar na Cristolândia, foi através de um livramento, né? As autoridades policiais foram em um barraco onde eu morava na época, por conta daquela vida que eu levava, porque eu estava envolvido também em tráfico de droga, acabei me envolvendo nessa vida. Isso onde? Em Recife. Em Recife. Recife. E através desse ambiente, Deus me deu um grande livramento, porque eu não estava nesse local, mas estava do lado de fora da entrada do beco onde eu morava nesse barraco, e eu vi tudo aquilo acontecendo. Deus permitiu que eu visse os policiais chegando, as viaturas parando, entrando dentro de um local, e ali eu saí, peguei fuga e fui para a casa de um parente. Chegando na casa de um parente, o meu sobrinho, que tem quase a minha idade, ele conhecia um rapaz que trabalhava no projeto. Eu não conhecia o projeto, não sabia de nada do projeto, e o meu sobrinho entrou em contato perguntando se haveria a possibilidade de me internar. E é interessante que esse rapaz era justamente o irmão do pastor Wendel, o Wendel. É mesmo? E aí foi assim que foi feita a minha chegada no projeto da Cristolândia, e a partir daí eu fui no outro dia para o projeto. Não fui uma pessoa que estava afogada, não estava devendo nada, eu só fui realmente uma pessoa que tive uma vida nas drogas. A polícia acabou indo atrás e não conseguiu me pegar, né? Porque às vezes as pessoas podem confiar, pensando que eu vivia e eu estava como um foragido. Não, eu cheguei e de certa forma consegui ficar na Cristolândia, e ali começou a experiência, onde eu comecei a ver o evangelho sendo pregado naquele local. A primeiro ponto eu fiquei muito assustado, porque eu estava dentro de um local onde tinha muitos homens na mesma situação que eu, e eu fiquei um pouco assustado porque eu pensei que talvez eu poderia encontrar alguém ali que era uma desavença, pessoas que eram da mesma vida, que de alguma forma eu tive algum atrito, mas eu vi que aqueles homens estavam ali completamente em um propósito diferente. E no dia a dia, a pregação do evangelho, o tratamento que era sendo feito, os missionários trabalhando de forma que eles serviam, tratando com amor as nossas vidas, eu fui me rendendo e Deus acabou me alcançando naquele local. E aí eu fui passando pelo período de submeter ao batismo, né? Fui aprendendo mais através do discipulado que era sendo feito com os missionários na minha vida, e cada dia que foi passando eu fui vendo Deus trabalhando e transformando a minha vida, pastor, me libertando e fazendo grande obra, né, de transformação. E a partir disso eu cheguei a concluir o projeto, tive a minha família restaurada, porque a partir também desse encontro com Cristo eu pude realmente restaurar meu laço familiar. Eu tinha até um desejo de nunca querer mais voltar à minha comunidade, né, por conta da vida passada, sendo que os missionários me aconselhavam, né, Bruno, deixa Deus trabalhar, se for de você voltar, Deus vai fazer que você volte para você dar testemunho. Uma das coisas que mais me deixou quebrantado foi uma experiência que, quando dia de visita, né, que alguns missionários disseram: olha, tu vai ter a tua primeira visita, tua família vai vir aí te visitar, estão preparando um banquete, vão trazer uma comida que tu gosta, um arrumadinho de charque e tal. E eu peguei, conversando com esse missionário, após ele me dizer isso, eu chorei dizendo: eu não mereço, né? Fiquei naquele sentimento de indignidade, sem merecer pelas coisas que eu fazia, sendo que era Deus, né, mostrando para mim, provando para mim que Ele estava disposto a restaurar tudo, tanto a minha vida espiritual, moral, física, como também familiar, social. E aí eu fui aprendendo e vendo a mão de Deus fazendo esses milagres, sabe, pastor? Foi maravilhoso. Isso. E nesse processo, você, como alguém que foi alcançado pela Cristolândia, né? E conhecendo de perto como é que funciona isso, quais são os principais desafios que as pessoas que chegam lá para serem ajudadas mesmo? O que elas enfrentam nesse início e como é que vocês lidam com a situação? Tem muitos desafios, sabe, Débora? Mas um dos que eu mais assim encontrei foi exatamente as provações, né? A gente está dentro de um projeto onde existem outras pessoas com outros pensamentos, e às vezes as atitudes de alguns, principalmente daqueles que não conseguem suportar todo esse âmbito, acaba promovendo na vida daqueles que querem, né, uma certa dificuldade, seja em palavras, seja em comportamento. E uma das coisas que foi muito difícil para mim, né, particularmente falando, foi ver alguns meninos, né, tomando alguns comportamentos que atingiam e ofendiam a minha vida, a minha caminhada. Né? Algumas coisas erradas, onde a gente às vezes
acabava pagando por conta de uma pessoa, e isso muitas vezes trazia um pouco de injustiça, trazia aquele senso de não aceitar, né, essa injustiça, e às vezes dava vontade de desistir, de não querer mais ficar lá, porque a gente acabava tendo essas experiências. Mas existem também muitos motivos. Um deles é um motivo muito conhecido, que é a abstinência, né? Os meninos que são tentados a voltar de novo a querer desejar aquele uso das drogas, das substâncias, porque nós chegamos dentro do projeto justamente para se libertar dos vícios, da dependência, onde Jesus Cristo vai libertando através da sua palavra, e muitos deles não suportam, né? E acabam sendo tentados, sentindo esse desejo, essa cobiça de novo de usar, e eles acabam realmente desistindo. A maioria da desistência, da dificuldade, vem pela abstinência. E é algo espiritual, como nós conhecemos, né? O inimigo não está satisfeito por nenhum deles, como eu também, né, de ter sido tirado da vida de trevas, chegado ali num ambiente do Evangelho, e Jesus com esse propósito de salvar a vida deles, e aí o inimigo vai, de certa forma, mandar setas, como diz a palavra do Senhor, né? E existem algumas setas do inimigo, com flechas, e assim a gente vai tendo muitas dificuldades. Missionário, você falou uma coisa interessante aí, porque essa luta, né, contra as drogas, né, por parte de cada um deles, né? Me diga uma coisa, como é que vocês lidam? Eu acho que vocês enfrentam muito esse problema de recaídas, né? Essa dificuldade, sobretudo no início, mas eu acredito até que há pessoas que estão lá na frente e muitas vezes sofrem recaídas, né? Como é que se lida com isso? Essa é uma boa pergunta, pastor, porque essa é uma das mais dificuldades que nós temos, as maiores dificuldades, né? A gente fica muito triste, porque é um trabalho muito intenso, né, que nós fazemos, muito grande, para que a gente possa realmente ajudar esses rapazes a eles se firmarem em Cristo. Mas a gente se lida com essas situações no campo da oportunidade. A gente entende que enquanto a vida há esperança, e a esperança é Jesus Cristo. E a gente pensa que se Jesus Cristo permitiu, né, eles retornarem para o projeto, se Deus está permitindo de novo eles terem uma nova oportunidade, a gente acaba abrindo, né, de novo a oportunidade para que a gente possa voltar de novo a trabalhar. Agora, claro que a gente tenta, de forma estratégica, em nossa vida pessoal como missionário, ver onde é que a gente talvez falhou, né, e poder ajudá-lo, e também ver se ele também teve alguma dificuldade e também atuar nesse meio dessa dificuldade para que nessa nova oportunidade ele não venha recair de novo. O interessante é que uma das coisas que muitas vezes a gente percebe é que quando eles saem do projeto, às vezes é eles mesmos que não aceitam viver uma frequência dentro de igreja, de procurar uma igreja, de procurar viver no âmbito da comunhão com os santos, e isso provoca realmente essa recaída, porque eles precisam entender e ter essa consciência que eles viveram uma vida completamente difícil e delicada, que é o mundo das drogas, do vício. E se eles não tiverem essa consciência de procurar viver no âmbito, né, espiritual com a igreja, realmente eles têm um índice muito grande de recaída. Então a gente tenta trabalhar muito isso, né? A gente tenta procurar trabalhar na vida deles exatamente isso. E apesar de ter muitos desafios, você citou um pouco antes, né, na nossa conversa, uma das histórias que você foi impactado, falou sobre a sua trajetória mesmo. Mesmo tendo esses desafios, a Cristolândia é um projeto incrível, né? Maravilhoso, assim, eu tenho os olhos brilhando pra isso, sabe? Porque é muito bonito, é de um amor muito profundo você olhar pra pessoas que a sociedade mesmo não olha mais, não enxerga mais. Então, pra alguém que tá nos ouvindo, que conhece alguém ou que se identifica, que precisa dessa ajuda, gostaria que você explicasse quais são os apoios oferecidos pela Cristolândia, espiritual, psicológico, profissional mesmo também, tudo isso. Para quem está nos ouvindo, é bom entender que o projeto da Cristolândia ele tem essa visão de alcançar todos com o Evangelho. Sim. Principalmente pessoas que estão nessa situação dos vícios, da dependência, né? E ele pode ajudar, essa pessoa que está nos ouvindo pode ajudar
Trazendo porque nós temos alguns profissionais da área, como psicólogos, foi bem dito. Temos também algumas pessoas da assistência social, mas principalmente, acima de tudo, os homens de Deus e mulheres de Deus estão dispostos, sim, a ajudar não somente na pregação do Evangelho, mas também atuar nas famílias, né? A gente procura também ver aqueles que estão chegando e Deus está mandando para a gente, se eles têm algum vínculo com a família, e a gente também tenta ajudar, a gente tenta entrar em contato. A gente sabe que alguns casos são um pouco delicados, por conta de alguns traumas e algumas coisas que aconteceram, mas nós damos todo esse suporte também. E nós temos realmente o projeto com as portas abertas, né? Podem sim trazer a gente, vocês não possam olhar e desistir, mas sim sempre confiar e apoiar, porque hoje nós temos toda a estrutura que podemos sim ajudar essas pessoas que precisam. É um desafio, é uma luta, mas é muito gratificante, né? É muito gratificante o trabalho da Cristolândia. E aí eu gostaria de entender o seguinte, quanto tempo, em média, uma pessoa, então alguém chega para ser cuidado, tratado na Cristolândia. Quanto tempo, em média, uma pessoa fica lá no projeto, nesse processo? Quanto tempo é preciso no mundo? No geral, pastor, o tempo é de 1 ano e 2 meses. Mas nós trabalhamos por etapa, né? Existe a primeira etapa, que é a etapa da triagem, são 30 dias, é o início da adaptação. Nesses 30 dias a gente está ali vendo a questão de saúde, documentação e fazendo um pequeno discipulado no Evangelho de João, que são conhecidos como 8 encontros no Evangelho de João. Ali a gente já está preparando, cuidando, para a gente poder passar ele para a primeira fase. A gente tem a primeira fase, que é conhecida como a fase da desintoxicação. Ele vai passar os primeiros 6 meses nesse período com a gente, acolhido, né? Onde ele vai poder receber visita todo mês da sua família, ele vai poder toda semana fazer 2 vezes ligação para sua família, e nós vamos estar ali discipulando eles participando de tudo que nós oferecemos ali como tratamento e discipulado na Cristolândia. Terminou essa primeira fase, a gente passa para a segunda fase, e essa segunda fase é conhecida como a fase da reinserção, né? Ressocialização. E aí a gente começa a trabalhar de uma forma onde a gente matricula eles de volta numa escola, aqueles que não terminaram o ensino médio nem fundamental. A gente também oferece cursos para eles, de alguns profissionais voluntários das igrejas que vão ao nosso projeto para oferecer cursos. A gente também começa, de vez eles receberem visita, a gente começa a liberar eles para uma vez no mês visitar a família deles. Aqueles que não têm família, a gente missionário se torna a família deles. Nós mesmo saímos com eles, vamos no shopping, vamos numa praia, vamos dar um passeio com eles. Às vezes a gente também compra um presente para dar a eles algumas necessidades que eles têm. A gente se torna a família deles nesse sentido, né? E também, às vezes, né, Deus levanta uma igreja, uma família de igreja, quando sabe da história, e essa família passa ali a dar esse apoio também familiar, né? E Deus começa a fazer muitas coisas nesse sentido. E aí, quando eles terminam esse processo geral de 1 ano e 2 meses, a gente, já faltando 2 meses para finalizar, nós tentamos ver o mercado de trabalho para eles. Nós não prometemos emprego para eles, mas a gente tenta ver com alguns profissionais dentro da igreja mesmo, contatos, e a gente tenta empregar eles para que eles não saiam sem poder fazer nada e ficarem ansiosos. E aí, né, cabeça vazia, oficina de diabo, como é dito aquele velho ditado, e a gente tenta trabalhar dessa forma. Claro que, para surpresa de nós e propósito de Deus, existem alguns que Deus tem propósito, tem chamado e acaba escolhendo para a sua obra, para servir como missionário, como assim seara do Senhor mesmo. Isso. Para alguém que quer entrar em contato com a Cristolândia, seja para apoiar, para saber como pode se envolver mais, ou alguém que precisa de ajuda, como é que faz para entrar em contato? Primeiramente, nós aconselhamos a seguir a nossa bio, né, no Instagram, porque lá tem toda a informação, alguns registros. Você que queira e tem interesse de participar, de ajudar de alguma forma, você já vai ficar ciente como nós trabalhamos, e você vai ver através das fotos muitas imagens através do trabalho que nós fazemos. Ali é Cristolândia Maceió ou Cristolândia Alagoas? Cristolândia Alagoas. Cristolândia Alagoas. No Instagram. No Instagram. Sim. Temos também nossos contatos, pastor Gil, da missionária Naneri, né, que são os nossos coordenadores, como também eu, missionário Bruno e a missionária Betânia. Você pode entrar em contato com a gente e agendar uma ida com a sua igreja lá, ou até se você quer ser um voluntário, conhecer, você pode ir lá conhecer o nosso trabalho de perto
E se Deus tocar no seu coração, diante dos desafios e as necessidades que nós temos, você pode contribuir na medida do possível. Onde é que fica fisicamente mesmo hoje a Cristolândia? Fala aí pro pessoal, porque... A Cristolândia, ela fica no centro de Maceió, o bairro, né? O centro de Maceió. A rua é a rua Engenheiro Roberto Gonçalves Menezes, número 80, bem próximo ao cartório, e a conhecida Praça Sinibu. Isso. Centro de Maceió. Bem próximo à Praça Sinibu, né? Isso. Muito bem. E aí, como é que a igreja pode ajudar para colaborar de forma prática mesmo? Pode agendar, mas pode fazer mais coisas também, né? Pode sim. A gente tem tentado fazer parcerias com algumas igrejas para ter eles pelo menos uma vez no sábado de cada mês lá com a gente, para servir e fazer esse trabalho, né? Mas também existem algumas necessidades também de materiais, de higiene, alimento, ou até a parceria do PAN, né? Que é justamente a oferta do PAN que sustenta o trabalho, a questão de aluguel, a questão das despesas, que são contas de luz, de energia. São essas ofertas que sustentam justamente as nossas unidades no PAN e também segura as cordas dos missionários que estão atuando no campo missionário. Então, doações também de igreja, né? Isso. Dessa forma, muito bem. Se você tem interesse em ajudar, se você sente esse desejo, mesmo sem sentir também, ajude bastante. A Cristolândia, que é um projeto maravilhoso. E nós queremos te agradecer, Bruno, pela sua disponibilidade, por tratar um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse projeto que é tão incrível, tão maravilhoso. Que Deus continue abençoando você, a sua família, e que você continue sendo instrumento para alcançar muitas outras vidas. E nós queremos agradecer a você que está nos ouvindo até esse momento. Que Deus te abençoe, que você possa se envolver com a Cristolândia e com os outros projetos da Igreja Batista. E continue nos apoiando, curtindo, comentando, compartilhando esse e os outros episódios também. Siga os nossos canais. Lembrando que você pode nos encontrar no YouTube como Igreja Batista de Bebedouro e no Spotify como Bebendo da Fonte Podcast. Até o próximo episódio. Deus abençoe a todos.